Terá início daqui a cerca de um mês o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. No encontro, o partido deverá alterar a Constituição para que o presidente da China, Xi Jinping, consiga um terceiro mandato seguido. O evento, que está previsto para iniciar em 16 de outubro, tem duração de cerca de uma semana e acontecerá em Pequim. Há grandes expectativas para que essa nova era Xi Jinping, já que a China está passando por desaceleração econômica, como resultado também dos impactos gerados pelos lockdowns adotados mediante política de Covid-0. Mais recentemente, houve também o aumento das tensões com os Estados Unidos e também com Taiwan, após a visita da presidente da Câmara norte-americana ir até a ilha de Taiwan, região que os chineses reivindicam a soberania. Para conversar conosco sobre a nova era Xi Jinping, nós vamos até a China. Henry Oswald, presidente da Associação de Brasileiras na China para a Indústria, Comércio e Tecnologia, a Abrachan, ele reside em Xangai, na China, desde 2004 e aceitou prontamente o nosso convite para participar direto de Xangai. Uma satisfação tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Seja muito bem-vindo, Henry. Obrigado, cara, prazer. Da mesma maneira, conte pra gente como estão os preparativos aí na China para o 20º Congresso do Partido Comunista Chinês. Muda algo? Olha, a China historicamente não é receptiva para mudanças. Todos esperam que realmente o presidente perdure, como já está aí há 8 anos. Em princípio não devem haver mudanças, mas obviamente esses últimos 8 anos, onde não houve um foco tão extremo em relação à economia, podem ter que mudar um pouco até pelo cenário econômico que a China e o mundo está vivendo, né? Existe uma pressão interna muito grande por crescimento e, como você comentou, os recentes efeitos pandêmicos de controle aqui acabaram afetando bastante o consumo local. Pois é, como é que está a situação por aí? Você que é um brasileiro vivendo na China, a gente vê o noticiário alertando para novos lockdowns, vê o setor, por exemplo, agropecuário preocupado com eventuais efeitos no fechamento de fábrica e distribuição de insumos que vêm da China para o Brasil. Qual é o seu termômetro hoje? Quais são as suas observações sobre o que está acontecendo na China? Desde o início da pandemia não tenho retornado ao Brasil, então nós acabamos vivendo todos os cenários e realmente esse recente controle, né, que acabou tendo mais fortemente aqui em Xangai até foi um pouco surpreendente, digamos assim, mas realmente a China é muito forte quando toma decisões em seguir à risca o controle de Covid-0 e obviamente afetou muito a economia, principalmente o setor de serviços, falando-se em consumo, principalmente alimentos, né, onde restaurantes fecharam, as pessoas também ficando em casa consumindo muito mais produto interno e principalmente os produtos importados, né, que antigamente a própria logística, né, de importação nos portos acabou tendo um controle muito grande. Hoje, inclusive os alimentos que chegam importados, eles entram em uma quarentena, são alguns até passam por um processo químico de limpeza. E isso acabou realmente mudando até o perfil de consumo interno. Hoje, a população chinesa que realmente tinha um consumo bem mais acurado, produtos até acaba migrando bastante para a culinária mais doméstica, né, digamos assim. Muito bem, e diga para a gente qual é a expectativa para a renovação desse terceiro mandato seguido de Xi Jinping. O que deverá marcar essa nova era do governo de Xi na sua avaliação? O Xi Jinping realmente é muito forte, principalmente porque ele fez um trabalho muito forte para ajudar a população mais pobre. A China no passado, ela sempre teve muito um pouco da visão de Deng Xiaoping, né, de ser rico, ser glorioso, e ele tem uma visão um pouco mais de Mao Tse-tung, onde preza bastante em buscar realmente ajudar a parte menos favorecida da população. Então, ele tem bastante apoio do povo, que isso realmente a China dá bastante valor, mas também se espera muito a China se aproximando de países onde ela tem tanto uma certa dependência quanto estejam mais próximos do sistema. O governo ele investe muito no BRICS, né, onde o Brasil faz parte, inclusive. Existem fortes conversas para que a Argentina e o Uruguai também possam se aproximar.
Então, nesse sentido, acho que o Brasil tem muito a se beneficiar, porque além de ser o principal parceiro de negócios, é o principal supridor, né, de alimentos e commodities. Né. Eu acredito que realmente a China deve cada vez mais se aproximar, até porque a dependência ela é bastante grande ainda. Interessante, Henry. Eu vou dividir em duas partes a sua resposta. A primeira delas, você disse sobre o apoio do povo a Xi Jinping. Esse é um ponto que tem bastante comentário aqui no Brasil, especialmente no ponto de vista da desaceleração econômica, que a desaceleração econômica, as tensões da China com Taiwan, essa piora da relação com os Estados Unidos poderiam estar gerando algum efeito de enfraquecimento na figura de Xi aí internamente. Você, como um brasileiro que vive na China, tem observado isso ou não? Acredita que o apoio está bastante forte ainda? Existem, inclusive, várias teorias que o próprio controle pandêmico teria alguma relação com o cenário político, né? Por haverem pessoas internas que talvez não estivessem de acordo com algumas políticas do partido. Mas o presidente Xi, ele segue bastante forte. Obviamente, existem pessoas internas que têm um direcionamento mais forte para o aquecimento da economia. Quando você tem somente um poder, eu acho que é bastante natural não conseguirem agradar todos internamente e gerar um pouco de divisão interna. Mas no geral, o partido ele é bastante coeso, ele é bastante forte, né? Acho que isso o presidente Xi procurou reforçar muito, né, a questão da força do partido. E acaba que ele deve continuar sem maiores problemas, até porque existe um controle bastante grande, né, da segurança, da comunicação do partido para que não gere nenhum tipo de ruídos. Henrique, quais elementos você usa para capturar essa percepção de que há um grande apoio da população a Xi, que ele continua bastante forte e que é assim que deve iniciar a nova era? Eu pergunto porque também aqui no Brasil a gente acaba vendo muita coisa e alguns vídeos de alguns prédios sinalizando ali uma implosão em alguns casos para trazer um aspecto daquela crise imobiliária que parece que ronda o atual governo. O quanto disso é verdade, o quanto disso é mito? Conta pra gente. Em relação à crise imobiliária, uma coisa que o presidente Xi fez e que isso acho que é importantíssimo, ele buscou atacar também muito a concentração de renda, que é um problema, eu acho que em qualquer grande população. E nesse sentido você tem muitas grandes corporações do setor imobiliário, o caso, inclusive, de uma das empresas, né, que acabou entrando em concordata quase aqui, porque acabavam pegando o dinheiro do mercado a perder de vista e não efetuando o pagamento junto aos bancos. Isso acaba gerando uma concentração de renda muito grande no setor de tecnologia também, e isso realmente é algo que o governo vem atacando para que não... Uma coisa muito clara no governo comunista, né? O setor privado ele nunca pode estar além do setor público, né? Então, pelo contrário, o governo ele tem que dar exemplo, tem que controlar, e nesse sentido a população, todos querem, né, poder ter a mesma oportunidade e poderem crescer, e para isso também o governo acaba colocando maiores controles, né, nesses grandes ricos, digamos, que acabaram realmente enriquecendo rapidamente, até para que a economia fique mais coesa. Muito bem. Henry, voltando à sua resposta anterior, quando você dizia que uma das questões é que você percebia, por ser um brasileiro vivendo na China, esse apoio do povo ao Xi Jinping. Para quem está acompanhando a partir de agora, vai lembrar que o Henry é presidente da Associação de Empresas Brasileiras na China para a Indústria, para Comércio e Tecnologia. E aí, Henry, você dizia que no terceiro mandato de Xi Jinping, a sua expectativa é a aproximação de alguns países. E você citava a BRICS, dizendo que está uma expectativa aí de que o Brasil e a China fiquem ainda mais próximos. Nesta semana, chamou a atenção do mundo também o encontro de Xi Jinping com Vladimir Putin, presidente da Rússia. E depois do encontro que eles disseram, inclusive, que estão próximos e que pretendem estreitar laços. Que tipo de impactos você enxerga nesse xadrez da geopolítica? O que está acontecendo na sua avaliação? Eu acho que está muito claro para todos essa bipolarização mundial, onde você tem Estados Unidos e China realmente mais ou menos se dividindo. A China acredita muito
O exemplo da própria América Latina, vamos colocar assim, eles querem se aproximar bastante e acreditam, inclusive dependendo do resultado das eleições no Brasil, caso a esquerda venha a retornar ao poder, que eles vão ter uma facilidade ainda maior de negociação, porque você vai ter, desde o México até a Argentina, o Brasil realmente é dos grandes países o único que ainda tem a direita mais à frente entre todos os países. Isso é algo que o governo está acreditando bastante. O ex-presidente Lula também tem uma relação muito boa aqui do passado com a China. Então, a China não tem dúvida que ela deve se aproximar muito da América Latina. A África, eles já colonizaram, entre aspas, no passado, já estiveram muito próximos, já fazem isso fortemente no Sudeste Asiático todo. O leste europeu, e aí com a própria Rússia, né, dando muito apoio, eles devem ter uma aproximação muito grande, assim como o Oriente Médio. Ao meu ver, nós teremos mais ou menos um cenário mundial com os Estados Unidos no ambiente norte-americano, assim como no oeste europeu, e com alguns países, a Oceania e alguns países na Ásia, se você pegar Japão, Coreia, etc. Mas, na maioria, a China ela deve se aproximar, principalmente em países subdesenvolvidos, que tenham necessidade de investimentos, e aí você já percebe isso até com a própria Argentina, onde a China está realmente tendo uma aproximação muito forte, e com conversas com o próprio Uruguai até para acordos de livre comércio, né? Então a gente percebe que até estrategicamente, assim como a China já tem com o Chile, também querem ter um acordo de livre comércio com o Uruguai, e que sinceramente isso pode ser um pouco prejudicial para o Brasil, porque você vai ter provavelmente muitas empresas aí utilizando o Uruguai como um hub logístico para a América do Sul toda. Muito bem, agora eu vou usar suas palavras para fazer uma pergunta a partir do que eu acabei de ouvir você dizendo. E aí você me sinalize se entendi perfeitamente ou é algum equívoco da minha parte. Você dizia que temos uma eleição no Brasil e que se houver a vitória da esquerda, isso pode favorecer uma aproximação da China com o Brasil. E aí você usou o exemplo do que a China está fazendo na África, usando o termo colonização. E aí a minha questão é, você entende que se a esquerda vencer as eleições no Brasil, a China se aproxima do Brasil, gerando também um efeito colonizador sobre o Brasil e também outros países da América Latina, Henry? Não acredito que isso seja o caso, até porque, claro, a África, o termo colonização pode ser um pouco forte, mas infelizmente a África, como todos sabem, tem muitos países pequenos, com muita carência, sempre teve muita dificuldade até de governos ditadores, um pouco corrompíveis, e a China acabou se aproximando realmente muito forte do continente todo, né? Agora, em relação ao Brasil, eu não vejo isso ocorrendo. O que realmente deve acontecer é uma aproximação com mais investimentos de empresas chinesas no Brasil. Hoje, mais ou menos, como eu falei, o governo aqui serve um pouco de exemplo e de direcionamento do setor privado para a internacionalização. Então, se o governo entender que o Brasil é um ambiente saudável, pacífico para investimento, as empresas chinesas naturalmente vão acabar indo com mais força. Isso já ocorre, está em vários países, Sudeste Asiático também, e acredito que para o Brasil a mesma coisa. Henry, para finalizar, a tensão entre China e Taiwan, o que você tem sentido vivendo aí na China, algo que nós aqui no Brasil devamos ficar atentos? Isso é algo que preocupa, até porque a China realmente vem se reforçando muito militarmente também há muitos anos, tem também uma aproximação tecnológica muito forte com a própria Rússia, né? E os Estados Unidos, eu acho que realmente tocaram num ponto onde a China não abre mão, né? Essa questão territorial, onde já tem uma aproximação com Hong Kong mesmo, que esteve sobre a gestão inglesa. Macau e Taiwan sempre foi considerado parte da China, então é algo que eles não, de forma alguma, abrem mão, né, que alguém toque nesse ponto. E eu me preocuparia bastante porque nós sabemos que, historicamente, os Estados Unidos, passando por crises econômicas, acaba tendo alguma tendência de gerar, né, algum ruído, algum atrito global, até porque a indústria bélica é algo que movimenta muito a economia, né? Então, eventualmente, isso vendo a ocorrer, certamente vai afetar o mundo todo, né? Porque a China toda vai acabar
se direcionando para isso. Não acredito que Estados Unidos e até mesmo Austrália e outros países que estão próximos da região se vão ficar passivos, né? Então é algo para se preocupar, mas pelo que se conversa aqui não é nada que venha a ocorrer no próximo ano ou daqui a 2 anos, mas isso sempre ficou muito claro que a China tem por objetivo retomar, digamos assim, Taiwan nos próximos anos. Henry Oswald, presidente da Associação de Empresas Brasileiras na China para Indústria, Comércio e Tecnologia, muito obrigada por estar no Hora H do Agro, direto da China, trazendo as suas percepções, análises e informações. Volte sempre, até a próxima. Muito obrigado. Até.